Saudações de paz, queridos estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. É sempre um prazer muito grande estar convosco. Estamos aqui para mais uma aula, mais uma videoaula de gestão eclesiástica. Esta é a aula de número 3. Basicamente é continuação da aula 2, porque não conseguimos terminar os tópicos que havíamos anunciado na aula 2. Vamos, nesta aula, falar sobre o sustento pastoral do ponto de vista legal. Vamos também falar de modelos de governo eclesiástico. Vamos também apresentar as ferramentas digitais de gestão. E vamos fechar a aula 3 falando sobre a questão da parte jurídica da igreja. Portanto, para a última aula, que é a aula 4, vamos falar na aula 4 da gestão de conflitos na liderança, gestão de tempo e gestão de pessoas. Estes são então os 3 tópicos que vão compor a aula número 4. Então vamos nos concentrar para a aula número 3. Vamos começar com a questão do sustento pastoral no ponto de vista legal. Pronto, no ponto de vista bíblico, as escrituras são categóricas, são claras de que o obreiro é digno do seu salário, né? O obreiro é digno de ser sustentado. Portanto, no ponto de vista bíblico, essa é uma questão muito clara. Vamos aqui nos concentrar no ponto de vista legal. Ok, é importante primeiramente nós sabermos que as atividades de caráter religioso, né? As atividades religiosas, elas em Angola, elas são reguladas pela lei sobre liberdade de culto, que é a lei 9/12, tanto, e, em particular, o seu artigo 32º, ele define o ministério pastoral, né, o ministério pastoral como uma atividade profissional, né? Isso quando o ministro, nesse caso o pastor, ele trabalha de forma integral, né? Ele tem a atividade ministerial como a sua atividade principal, né? De onde ele obtém o seu sustento. Portanto, nesse caso, o ministério eclesiástico, o ministério pastoral, a lei reconhece-o como uma atividade profissional. Portanto, isso então permite que o pastor possa ser inscrito na segurança social. Ele tem direito, né? Mas, nesse caso, é a igreja, né, a confissão de fé, a denominação, que deve se encarregar em escrever, então, o pastor no sistema de segurança social, olhando, né, para a sua velhice, né, ou a sua invalidez, né, para que ele tenha, então, assegurado né, um valor, né, da Caixa da Segurança Social do Estado. Tanto ele tem este direito, né, na luz da nossa lei. Agora, quanto à forma como o líder, né, o pastor ou o pastor deve ser sustentado, a nossa lei ela deixa esta questão para a igreja, né? A igreja, a denominação, a organização, neste caso, e neste quesito as igrejas têm 3 opções, né? Podem adotar em uma das 3 opções. A primeira opção é aquela em que o ministro, nesse caso o pastor, ele é sustentado pela própria comunidade religiosa, ou seja, a igreja estabelece, né, uma prestação mensal, né, para o sustento pastoral. Né? Este é uma das opções. A segunda opção é aquela em que o ministro, né, nesse caso o pastor, ele tem como a sua atividade ministerial como uma profissão.
Portanto, nesse quesito, conforme o artigo 32º, né, no número 3 da Lei 12/19, nesse caso, o Ministério, nesse caso, proporciona os meios de sustento, né, seja lá, aqui nesse caso, o próprio Ministério, né, é que define a forma como esse ministro é sustentado. Existem países, por exemplo, onde tem os pastores, né, que eles recebem, por exemplo, quando são convidados para ministrar, né, alguns estabelecem tipo assim uma ajuda de custo que as igrejas dão nesse ministro. Há aqueles casos em que o próprio ministério, né, ele faz um subsídio, faz um salário, né, define um salário para define um salário, né, para este pastor que trabalha, né, tem o ministério como sua profissão. Então, nesse caso, o ministério onde o pastor está inserido se encarrega em fazer um salário para este pastor. E a terceira opção é naqueles casos em que o pastor ele já é contratado, né? A igreja contrata o pastor mediante um contrato de trabalho. Nesse caso, a igreja celebra mesmo um contrato de trabalho, onde o pastor ele funciona como um trabalhador, né, normal. Portanto, essas são as três opções que as igrejas têm, que podem usar como formas de sustentar o pastor e é completamente legal, né, à luz do direito da lei angolana. Ok. Agora, no direito angolano, né, o sustento que é dado, que uma igreja, que uma denominação atribui ao pastor, ele é, né, quando não é celebrado conforme a terceira opção, né, ela é vista como, ela é apresentada e definida como plebenda, né? Plebenda, que é o termo que designa a retribuição ou então o subsídio financeiro que é concedido pela igreja para o sustento e subsistência do pastor. Nesse caso, não é visto como um salário, mas sim como um subsídio. Portanto, ou é visto como uma ajuda de custo, né, ministerial. Portanto, o seu enquadramento, no ponto de vista legal, assenta em regras muito específicas de natureza jurídica, fiscal e previdenciária. Ou seja, tem aqui regras específicas, né, quanto à prebenda, que é essa ajuda de custo que é dado para o sustento do pastor. Portanto, a natureza jurídica da prebenda é subsídio versus salário, né? A prebenda, nesse caso, serve exclusivamente para garantir que o ministro do culto, nesse caso, que é o pastor, ou seja lá qual for o título que ele usa, consiga então cobrir as suas despesas básicas, né, como alimentação, habitação, saúde, para se dedicar à atividade espiritual. Ok? Ok. Nesse caso, a plebenda não tem subordinação laboral, né? Quem trabalha nesse regime de plebenda, visto que o contrato não é nos moldes do contrato de trabalho, tanto ele não, nesse caso o pastor, nessa situação, não está subordinado, né, a lei angolana entende que o pastor atua por vocação e fé, né, e não por um contrato de troca econômica. Portanto, por isso, a prebenda não gera um vínculo laboral, né, ao abrigo da Lei Geral do Trabalho. Okay? Outra questão importante é a ausência de direitos de categoria, ou seja, o pastor, né, que recebe uma plebenda, ele não acumula direitos como o 13º salário, né? Não, nem tampouco subsídio de Natal, subsídio de férias, não se aplica nesse caso, nem tampouco a questão de indemnizações ou horas extraordinárias. Portanto, o pastor que trabalha em forma de prebenda, né, que ele recebe em forma de prebenda, ele não é
não é abrangido, né, nesses aspectos que nós acabamos de citar. Okay? Quanto ao enquadramento fiscal, a prebenda não é isenta, né? Embora as igrejas tenham isenção, né, de imposto. Entretanto, o subsídio ou a prebenda, seja lá qual for a forma que a igreja adota para, né, para o sustento pastoral, esse sustento não está isento de tributação da AGT, que é o famoso então IRT. Uma vez, né, de acordo com a lei angolana, apenas pagamentos, né, até 100 mil kwanzas é que estão isentos de descontar para o imposto de renda, o IRT. Tanto se a prebenda ou o subsídio, a ajuda de custo que o pastor recebe está acima dos 100 mil kwanzas, a igreja deve fazer retenção na fonte do IRT para ser então pago a AGT. Okay? Okay? Caso contrário, né, a igreja estaria a incorrer numa transgressão. Né? Numa transgressão, tanto é obrigatório, naqueles casos em que a prebenda ou subsídio pago ao pastor passa os 100 mil kwanza, deve-se pagar o IRT ao Estado. Também já vimos que o pastor, nesse caso, tem direito a ser inscrito na Segurança Social, portanto, é dever da igreja escrever o pastor, né, o ministro que trabalha na igreja, no INSS. E nesse caso, no caso pastoral ou ministério eclesiástico, existe uma lei específica, existem regulamentos específicos aplicáveis, né, no caso do INSS. Né. O modelo legalmente aceito e recomendável em Angola é a inscrição do pastor no regime de trabalhadores por conta própria, né, junto do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Portanto, nesse sistema, né, a igreja ela canaliza o valor para o pastor e ou a contabilidade da igreja em seu nome faz a contribuição previdenciária, ou seja, a igreja deve fazer essa contribuição em nome do pastor. Okay? Tanto aqui fechamos então a questão do sustento pastoral no ponto de vista da lei. Vamos assim então avançar para os modelos de governo eclesiástico. Portanto, esse é o tópico que vamos abordar agora. Ok, pronto, nós temos no mundo, né, no ponto de vista de gestão, governo eclesiástico, nós temos tradicionalmente três sistemas de governo. Né? E depois temos aquelas mixilâneas, né? aquelas combinações, mas as tradicionais são três. Existem três. Tanto nós temos o primeiro sistema de governo, que é o sistema episcopal. Né? O sistema episcopal é aquele sistema em que a autoridade da igreja ela está centralizada, né, na figura de um bispo ou de um líder principal. Né? Pode ser um bispo, pode ser um pastor presidente, pode ser papa, por exemplo, na igreja católica, né? Seja lá qual for o título que o líder assumir, mas a ideia é que tem uma figura máxima, né, que detém a autoridade central da igreja. Portanto, esse sistema chamamos de sistema episcopal. Temos o sistema presbiterial, né, onde a administração ela é exercida por um conselho de líderes que são os presbíteros eleitos pelas congregações. Tanto aqui o governo não é de uma pessoa, mas é de um conselho. É um conselho que senta para decidir, para tratar
dos assuntos da igreja como um todo. E temos o terceiro sistema, que é o sistema congregacional, onde as decisões são tomadas pela congregação, né, por meio de uma assembleia de membros, né, onde os membros fazem então o voto direito para a tomada de decisões. Portanto, estes são os três modelos essenciais. Né? Vamos agora então olhar um pouquinho a fundo para cada um desses modelos. Temos o primeiro modelo, que é o modelo episcopal, né? O governo episcopal é um modelo de gestão eclesiástica que é caracterizada pela autoridade centralizada na figura do bispo, nesse caso episcopos, né? Que é a figura que atua como supervisor ou então superintendente de uma igreja local ou de um conjunto de congregações, né? Dioceses. Portanto, historicamente falando, este modelo de gestão, esse modelo de governo, ele é muito parecido, é muito parecido, esse modelo de facto ela tem a sua inspiração na estrutura de uma monarquia, né? Uma monarquia, o governo de um rei, né? Onde o poder de decisão final reside em uma única liderança superior, né? Nesse caso na monarquia, o rei que tem a última palavra. Portanto, a ideia é a mesma, né? Já na estrutura eclesiástica, em vez de rei, você pode ter um bispo, que é ele quem dá a última palavra, quem manda, né? Quem toma a última decisão. Pode ter um pastor, por exemplo, nas igrejas da Assembleia de Deus e outras similares, né? Tem pastor presidente, por exemplo, né? Aqui em Angola chamam de reverendo. Este então é a figura que tem a última palavra, que tem o poder de decisão, né, na instituição. Tanto na Igreja Católica é o Papa, né? É o Papa que está acima da pirâmide. Tanto esse é o sistema episcopal, ok? Quanto aos fundamentos bíblicos, né, desse sistema, começa primeiramente pela etimologia, né, da própria palavra, né, o significado. O próprio termo deriva do grego episcopos, né, episcopo, que significa supervisor, né, guardião ou aquele que vigia pelo bem do rebanho. Tanto referências bíblicas, né, são mencionadas conforme, por exemplo, 1 Timóteo 3:1, né? 1 Timóteo 3:1, onde a Bíblia menciona o desejo pelo episcopado como sendo uma excelente obra, né? Segundo o apóstolo Paulo, e descreve então a função como a de um dispenseiro de Deus, Tito 1:7. Tanto no contexto do primitivo, do Novo Testamento, os termos bispos e presbíteros, né, eles normalmente eram usados como sinônimos, né, para designar os líderes que cuidavam das igrejas, conforme podemos ver na passagem de Atos, capítulo 20, versículo 28. Okay? Tanto características do governo episcopal, né? Primeiro, temos uma hierarquia, né, onde a autoridade flui de cima para baixo, né? O bispo supervisiona o clero aqui, nos referimos aqui aos presbíteros e os diáconos, né? E também a comunidade, tanto ele supervisiona tanto os presbíteros e diáconos, assim como também a comunidade. Questão de outra característica principal é a celeridade, né? A tomada de decisões tende a ser mais rápidas, né? Por estar concentrado em um líder presidente. Portanto, visto que a decisão depende de uma só pessoa, que é o presidente, então isso permite com que elas sejam céleres, né? Diferente, por exemplo, do governo presbiterial ou, por exemplo, congregacional, onde a decisão depende de muita gente. Por exemplo, no presbiterial, a decisão depende do conselho de presbíteros, né? Aquela discussão. Já na congregacional, pior ainda, a decisão depende dos membros, portanto, é muito mais demorado. Outra característica é a sucessão apostólica, né, em muitas tradições, né, como a católica, a anglicana e ortodoxa, né, o bispo é visto como um sucessor direito dos apóstolos, né, que tem a missão de garantir a continuidade da fé. Okay?
Outra característica é a representatividade, ou seja, por exemplo, em vertentes protestantes, né, como a Igreja Metodista, o bispo pode ser eleito por concílios para servir como uma figura de unidade e representação. Né? Na Metodista é assim, nesse caso, faz-se eleição, né, os membros elegem o bispo. Onde é praticado, então, o modelo episcopal? Este modelo é a base administrativa de diversas denominações, incluindo, por exemplo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal, né, a Igreja Metodista. Né? Essas igrejas todas usam o sistema episcopal. Também o mesmo nós vemos nas igrejas neopentecostais, bem como também em algumas igrejas Assembleias de Deus, né, onde elas adotam o modelo de um pastor-presidente. Nesse caso, o pastor-presidente, basicamente, a função que ele desempenha é mesmo é o mesmo, é a mesma figura, ele detém, né, a autoridade máxima da organização. Tanto é a mesma coisa, só muda os nomes, mas a estrutura é basicamente a mesma. Tens uma pessoa que tem, então, o poder da decisão final da instituição. Ok? Vamos agora, então, olhar para o segundo modelo de governo, que é o sistema presbiterial. No sistema presbiterial, o governo presbiteriano, né, é um sistema de gestão eclesiástico baseado na autoridade de um conselho de presbíteros, né, que é o presbitérios, né, funcionando como uma democracia representativa. Né? Por quê? Porque a igreja ela não depende de uma pessoa, né, que dita as regras, mas um conselho, né, um corpo de obreiros que são responsáveis em definir o rumo da instituição. E esses ministros, esses ok, tanto aqui no sistema presbiterial, né, os presbíteros que fazem parte desse conselho, eles são eleitos pelas congregações. Tanto as congregações fazem eleição, né, elegem, né, os seus representantes, né, e esses representantes eles então vão compor esse conselho presbiterial que tem a legitimidade, tem a autoridade de definir o rumo, né, o rumo da congregação ou da instituição, da denominação. Tanto é assim que funciona no sistema presbiterial. O fundamento bíblico, né, a base bíblica usada para esse sistema de governo, primeiramente está na pluralidade de líderes. Né? Baseia-se, por exemplo, no padrão do Novo Testamento, onde, por exemplo, Paulo e Barnabé, né, ordenavam presbíteros, né, no plural, em cada igreja local, conforme podemos ver na passagem de Atos, capítulo 14, versículo 23, né? Eles então iam e fundavam igrejas, né, em diversas cidades, e onde eles fundavam igreja, ordenavam presbíteros né, presbíteros para que cuidassem das igrejas. Temos também o outro exemplo, outra base, que é o Concílio de Jerusalém, né, que foi então o encontro de apóstolos e presbíteros, né, em Atos 15, onde é citado como um modelo bíblico para a tomada de decisões coletivas e regionais, né, onde os apóstolos havia uma questão, né, havia um assunto aí controverso entre as igrejas e entre os irmãos, e os apóstolos então tiveram que se reunir com os bispos para verem como é que devia ficar aquela situação. Né? E outra característica é a identidade de ofício, ou seja, ela defende que, biblicamente, as funções de bispo, que é episcopos, e presbítero, né, referem-se ao mesmo cargo de liderança e supervisão. Tanto não que se tratem de pessoas diferentes, mas se referem ao cargo de supervisão, né, que essas figuras têm sobre as igrejas locais.
estrutura e oficiais, né, no modelo presbiteriano, né? A gestão ela é dividida, né, entre dois tipos de oficiais que compõem o conselho, né? Tem o conselho, o presbítero docente, nesse caso que é o pastor. O presbítero docente, nesse caso, ele é responsável pelo ensino da palavra, a administração dos sacramentos e oração, né, numa igreja, é, né? E tem o presbítero regente, nesse caso, que são líderes leigos, né, que são eleitos pela congregação para cuidar do governo, disciplina e fiscalização da igreja local. Então, tem os que são responsáveis pelo ensino e a administração dos sacramentos e oração, e tem aqueles que são eleitos, então, para cuidar do governo e disciplina, bem como a fiscalização das igrejas em determinadas localidades. Quanto à organização em concílios, nesse caso a escalabilidade, o governo presbiterial ele organiza-se de forma federativa através de instâncias ascendentes, né? Onde tu tens um conselho local, né, que é o governo da igreja local, né? Uma localidade tem um conselho que responde pelos assuntos da igreja local. Depois tens o presbitério, né, que é a reunião então de pastores e presbíteros de uma determinada região geográfica. Por exemplo, aqui em Luanda, se tiveres igrejas, por exemplo, em várias localidades ou em vários municípios, né, tem o conselho de cada igreja local. Depois tens nesse caso o presbitério, que faz a reunião então dos pastores, nesse caso dos presbíteros da cidade de Luanda, por exemplo, né? E tem, por exemplo, os sínodos, né, que abrange vários presbíteros regionais, né? Podemos pegar, por exemplo, aquele exemplo, por exemplo, de um sínodo, por exemplo, nacional, onde tu tens a reunião dos presbíteros, né, a nível nacional, por exemplo, né? E tem o Supremo Concílio, ou então também chamada de Assembleia Geral, que é a instância máxima de decisão da denominação em nível nacional, né, ou global. Okay? Tanto essa é a organização, né, do sistema presbiteriano, né? Já as vantagens desse sistema, primeiro é que o sistema apresenta pesos e contrapesos, ou seja, evita o autoritarismo, né? E ao exigir então que decisões importantes passem por aprovação coletiva, diferente do sistema episcopal, né, que produz autoritarismo, porque o líder tem a autoridade máxima, portanto ele pode se tornar um tirano, um ditador, né? Já no sistema presbiterial esta tendência é evitada porque as decisões dependem do coletivo, né? Outra vantagem é a representatividade, né? Os membros da igreja participam de forma indireta, né? Por meio da eleição que eles fazem dos seus presbíteros. Eles votam, né? Os presbíteros que fazem parte, né, do conselho. Portanto, nesse caso, há representatividade de forma indireta. Outra vantagem é a unidade doutrinária, ou seja, como os pastores são ordenados e fiscalizados pelo presbitério, né, e não pela igreja local, tanto há uma maior preservação da teologia oficial da denominação, né? Nesse caso, essa é a outra vantagem. Ok. As igrejas que adotam o sistema presbiterial têm a igreja presbiteriana, por exemplo, assim também como as igrejas reformadas, né? Seguem o modelo presbiterial. O último modelo é, então, o modelo congregacional. Este modelo é de gestão eclesiástica é aquele em que a autoridade máxima de decisão reside na assembleia dos membros da igreja local. Ou seja, nesse modelo, quem tem a última palavra são os membros da igreja local. Tanto as igrejas locais elas são autônomas, né? São autônomas quanto às suas decisões, quanto, né, a gestão e a decisão, né, das igrejas em cada localidade. É frequentemente descrito como uma democracia pura ou direta, onde cada membro, em comunhão,
tem direito a voz e voto em questões administrativas, espirituais e financeiras. Tanto aqui, as igrejas locais têm total autonomia e as decisões dependem do coletivo de membros locais, né? Características principais. Primeira característica é a autonomia da igreja local, né? A igreja local, ela é independente, ela é autônoma nas suas decisões. Portanto, há aqui uma soberania das igrejas locais. Nesse sistema não há uma hierarquia externa, como bispo ou sínodos, né, que possam impor decisões sobre a igreja local, né? A igreja local tem autoridade para decidir, né, dos seus assuntos locais. Outra vantagem, outra característica, desculpa, é a questão do sacerdócio universal, ou seja, baseia-se no princípio de que todos os crentes têm acesso direto a Deus e responsabilidade espiritual, né? Por isso, então, os crentes devem participar coletivamente do governo da igreja. Tanto uma igreja com um sistema congregacional, ela deixa muito claro a questão do sacerdócio universal dos crentes, que respeita, né, a voz dos crentes, dos membros da igreja. Outra característica é a Assembleia Geral, né, que é, nesse caso, o órgão máximo onde se decide, então, sobre a eleição de pastores, compra de bens, orçamento e exclusão, ou então recepção de membros, né? Essa é a Assembleia Geral de Membros. Tem também outra característica que é a adesão voluntária, ou seja, as igrejas podem se unir em convenções ou então uniões para a cooperação missionária, né? Mas essas entidades, como convenções, uniões, não têm autoridade administrativa sobre a igreja local, ok? São simplesmente entidades que visam, né, a alcançar, né, os objetivos, por exemplo, missionários, mas não ditam regras nas igrejas locais. Okay? Tanto, essas são as principais características do modelo congregacional. Né? Onde é que nós encontramos esse modelo? Por exemplo, aqui em Angola nós temos a igreja IECA, né, que segue esse modelo. Temos as igrejas batistas, né? Também, muitas delas seguem esse modelo, e as igrejas independentes ou as não denominacionais. Portanto, são as igrejas que seguem o modelo congregacional, onde as decisões dependem, né, em última análise, da decisão local, da igreja local, dos membros locais. Okay? Tanto assim, fechamos então com os modelos do governo eclesiástico. Vamos agora avançar para as ferramentas digitais de gestão que estão à disposição. Né? Nós estamos num mundo tecnológico, né, onde a tecnologia avançou e de que maneira, e este avanço tecnológico também proporciona, né, ferramentas digitais que facilitam, né, o trabalho de gestão. Portanto, elas são divididas em três categorias. A primeira, nós temos os softwares de gestão integral, SGI, né, que são plataformas específicas, né, para igrejas que centralizam tudo num único lugar. Né? São aplicativos que permitem fazer gestão da igreja num único aplicativo. Né? As funcionalidades, né, elas podem ser usadas, por exemplo, para cadastro de membros, né, termos assim o controle dos membros da igreja, o controle de dízimo, ofertas, né, com emissão de recibos, gestão de células, se tivermos células da igreja, pequenos grupos e relatórios financeiros. Portanto, esse tipo de aplicativo nos facilitam, permite-nos, né, nós fazemos essa gestão num único aplicativo. Né? Exemplos populares, temos o aplicativo o Prover, né, o Eclesial, né? Tem também o Igreja Digital ou e-Nuvens, e também o G-Meetings, né, que são aplicativos de gestão que permitem-nos, né, gerir então os membros, né, por meio desse aplicativo. E o segundo tipo são o segundo são então a gestão de equipas e voluntários, né? Tanto eles servem para organizar quem serve, por exemplo, no louvor, na recepção, na limpeza, evitando assim furos na escala. Portanto, permite-nos fazermos escala, né, e gerirmos as equipas
né, de forma muito mais fácil, né? Temos aplicativos como o Planning Center, né, ou o Volunteer Scheduler Pro, né, que permite criar escalas, enviar lembretes automáticos por e-mail, ou então gerir o repertório, por exemplo, de músicas, por exemplo. Né? Tem também o Trello ou a Asana, que é um aplicativo ótimo para planear eventos, né, como conferências, seminários, já lá qual for o evento que nós queremos planificar. Né? Esse aplicativo facilita, né, permite nós criar com muita facilidade. E o terceiro tipo de aplicativos, então, são os aplicativos de comunicação e engajamento, né, que são aquelas ferramentas, então, que permitem à igreja se conectar, né, além de domingo, para não depender só nos domingos, temos, então, aplicativos que permitem a igreja estar engajada, como, por exemplo, o WhatsApp Business, né, que permite todos os membros interagirem permanentemente, né, muito importante. Temos o Canva, né, que também permite, por exemplo, criar artes profissionais de avisos, né, séries de sermões, né, sem precisar de um designer experiente, né, muito fácil, tanto, né, também muito útil. E temos aí o Linktree, ou nuvem de links, que serve para colocar né, no bios do Instagram, com inscrições para eventos, pedidos de oração e dados para doações. Portanto, esses aplicativos ajudam-nos para mantermos a comunicação e também o engajamento. E por fim, temos então também aplicativos que podem ser usados na transmissão e mídia, né? Como por exemplo o OBS Studios, né? vMix, que pode ser usado para fazer transmissão indireta, né? Com uma qualidade profissional, né? dos cultos, por exemplo. Né? Tem também, por exemplo, o YouVersion, que é uma bíblia, que permite criar eventos dentro do aplicativo, onde os membros, né, acompanham os versículos e notas do sermão em tempo real. Portanto, essas ferramentas são úteis, né? Nos ajudam na gestão da igreja. Dicas aqui de implementação, né? Quando temos a decidir que aplicativos a usarmos na igreja, é importante termos cuidado, né? Verificarmos que o aplicativo oferece segurança, né? De dados, visto que a igreja lidar com dados de famílias, portanto, dados sensíveis, que deve ter cuidado, né, como é que esses dados são conservados. Portanto, é importante que os aplicativos nos garantam segurança de dados. Ok? Ok, para fecharmos nossa aula, vamos então agora rapidamente falarmos um pouquinho sobre a parte jurídica, né, das igrejas. É muito importante a parte jurídica. Sabemos que a igreja, ela está, né, na terra, portanto, ela está sempre num determinado território, né, e é importante que a igreja se enquadre, né, juridicamente conforme as leis que regulam, né, o país ou o território em que ela se encontra. Por exemplo, nós aqui em Angola, as atividades eclesiásticas elas são reguladas pela lei 12/9 de 14 de maio sobre liberdade de religião e culto, né? Portanto, essa é a lei que regula toda a atividade eclesiástica no nosso país. Portanto, é importante que a igreja esteja legal, né? Esteja legal para não ter problema diante do Estado. E aqui, quanto à legalização, né? Aqui em Angola, por exemplo, a legalização de uma igreja, assim, uma igreja nova, não é fácil, é muito difícil. Primeiramente, por aquilo que a lei exige, né? A igreja, para ser legalizada, ela tem que ter, no mínimo, na nova lei agora que vai sair, na antiga lei eram 100 mil membros, né? 100 mil membros que tinham que estar em 10 das províncias do país, né? E em cada província tem que ter pelo menos 1.000 membros, né? 1.000 membros em todas, no mínimo. Portanto, é muito difícil uma igreja a começar, né, satisfazer esses requisitos. Por isso é que normalmente o caminho aconselhável, né, é a igreja se filiar, né,
Existem algumas igrejas que aceitam filiação, né, e garantem, nesse caso, a autonomia do ministério, né, porque vai trabalhar, nesse caso, vai começar como um ministério, né, anexo a uma denominação já reconhecida pelo Estado. Isso vai permitir que o ministério trabalhe, cresça, né, e caso consiga atingir, né, cumprir com os requisitos mínimos que o governo exige, então depois poderá aplicar para o reconhecimento diante do Estado, né, porque o reconhecimento de direito é quase impossível, né? É quase impossível uma igreja pequena começar a ter logo 60 mil membros, né, e estar logo espalhado nas 10 províncias, pelo menos em 10 províncias do país. É muito difícil. Okay? Então, fica aqui a dica. Ok? E, agora, quando somos uma igreja legal, ou estamos a trabalhar, né, anexos a uma denominação reconhecida pelo Estado, o Estado, ele então outorga autonomia, né, às igrejas para se estruturarem internamente. Portanto, as igrejas têm autonomia administrativa para definir a sua estrutura, né, a sua estrutura. Ok, então eu vou parar por aqui, né? Caso os irmãos tenham alguma outra questão, depois é só colocarem no grupo, né? Portanto, para a aula número 3, nós paramos por aqui e prometemos então voltarmos para a aula número 4. Portanto, graça e paz e até a próxima aula.